Bem-vindos a Mindália Televisão. O meu nome é Vera Cristina e hoje a nossa convidada vai nos falar sobre a Feng Shui. Alexandra Ferreira, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada, És Vera. consultora em Feng Shui? Sou consultora de Feng Shui e sou designer de interiores, basicamente aplicando o Feng Shui no mundo contemporâneo. Como é que nós então fazemos essa aplicação do Feng Shui e desta filosofia? Portanto, o Feng Shui, nós temos que avaliar a casa das pessoas, avaliamos a pessoa, quando eu falo casa, falo também de empresas ou o lugar onde a pessoa está, fazemos uma análise da energia da própria pessoa e de todo o espaço envolvente, é muito importante o espaço envolvente da pessoa, e a partir daí, após esta fórmula, no fundo são fórmulas matemáticas, trazemos isto à matéria através de mobiliário, através de cores que fazem com que a pessoa desenvolva uma vida mais equilibrada. Então é uma filosofia, Feng Shui? Quer dizer, era inicialmente uma filosofia há milhares de anos atrás, através dos camponeses chineses que observavam como é que conseguiam ter melhores colheitas. Tinha a ver observação e animais mais vitais. Para eles era bastante importante. Foram, no fundo, os ancestrais na China começaram a perceber como é que os seus arrozais eram mais produtivos e menos produtivos. Basicamente, Fang quer dizer vento, Shui, água. Muito bem. Como é que nós então podemos trazer esse conceito para as sociedades modernas e o mundo contemporâneo? Basicamente, conseguimos identificar se existe ou não harmonia. Tudo, no fundo, tem que estar harmónico, a energia tem que estar harmónica. Não há seres humanos iguais, todas as pessoas são diferentes. E então trazemos isto de uma forma harmoniosa para os seus ambientes, para a sua energia, para o seu caráter, aquilo que significa, no fundo, todos os espectros de cor têm uma contabilização energética dentro da casa da pessoa, apesar de que a pessoa muitas vezes não sabe disso, não é? E o ser humano, sem se conhecer, tende a fazer com que é o seu próprio pior inimigo. É o pior inimigo. Basicamente, vamos imaginar alguém precisa de uma energia mais baseada numa energia de fogo, em que se aplica isto na cor e a pessoa diz: eu detesto vermelho, laranja, todos estes espectros que criam esta vibração. Então, quando nós fazemos a avaliação, trazemos isto de uma forma harmoniosa para o espaço, obviamente. De uma maneira geral, estamos a falar de casas, como é óbvio, para a casa da pessoa de uma forma bastante equilibrada. Portanto, existem sempre vários fatores. Pelo que tu explicas, por exemplo, a cor pode influenciar o meu estado? A cor que existe na minha casa, ou predominância de uma cor? Influencia brutalmente, para o fator positivo, bem como o negativo, para o fator neutro. Portanto, existem sítios em que nós vamos trabalhar a energia. Portanto, o Feng Shui, na harmonia, trabalha a vibração Yin e Yang da questão. Então, vamos ter movimentos mais Yang e vamos ter movimentos mais Yin. Mas não podemos ter demasiado Yang nem demasiado Yin, em excesso. Portanto, tudo é equilibrado. Tem a ver com isso. Claro que numa empresa em que as pessoas têm que estar com muita vitalidade, criamos um movimento bastante Yang, com muita luz, trabalha-se muitas luzes técnicas, essas coisas todas têm a ver com isso, para que as pessoas estejam mais despertas, focadas, concentradas no que estão a fazer. Se temos um ambiente mais de repouso, temos uma energia mais yin, mais subtil, mais tranquila, portanto, precisamente para fazer este ponto de equilíbrio vibracional e trazer, no fundo, um estado físico, mental e emocional do ser humano para aquilo que pretendemos atingir. Tu dizias que não ser humano é igual. Não. E como é que então se aplicam nesta filosofia, como é que se aplica às diferentes pessoas? Passa por uma análise. Portanto, o Feng Shui tem 5 princípios fundamentais. Digamos que primeiro está o destino da pessoa, e o destino está lá quando a pessoa nasce. A segunda parte muito importante é a sorte que a pessoa traz, e só é definido através do mapa astral.
Na China e no Oriente trabalha-se no I Ching, portanto eles avaliam o que é que a pessoa traz de mais sorte. Efetivamente a sorte é algo que eles têm em consideração nesta avaliação. O terceiro ponto fundamental de intervenção é de facto o Feng Shui. Basicamente, o Feng Shui é um upgrade à vida da pessoa, não é um fundamental. A pessoa já traz aquilo, podem ir trabalhar aquilo de uma forma mais concreta, mais objetiva, mais focada. E então, fazendo esta análise toda, eu não faço análise de astrologia, encaminho sempre para alguém que tenha essa competência, percebemos de facto porque é que aquela pessoa dentro da casa dela está com aquela dificuldade, porque ela vai perceber que a casa está a transmitir aquilo, mesmo como uma mensagem subliminar. Quando se vai à casa ou à empresa da pessoa, consegue-se perceber se a pessoa tem de facto uma vida saudável a nível emocional, se profissionalmente é uma pessoa com sucesso ou não. Tudo isso está espelhado à nossa volta. Dá-nos alguns exemplos para tentarmos perceber o que é que poderia ser ou causar desarmonia na nossa casa ou no nosso trabalho. Portanto, na avaliação da casa da pessoa, o pressuposto ideal de casa tem todo um pressuposto envolvente. Como é que é a parte traseira quando eu falo de casa, falo de todos os edifícios. Como é que a área toda envolvente, se estamos protegidos nas costas, que é, todos nós queremos estar com uma proteção atrás, se temos um lado direito mais baixo do que um lado esquerdo, porque pressupõe o mito dos animais mitológicos do Feng Shui, e uma fênix, o que é que nos permite voar à nossa frente. Portanto, se nós tivermos um espaço muito pequeno à nossa frente, não temos capacidade de ascender. A capacidade de ver isso é pegar numa ave e soltá-la, e ela tem ou não essa possibilidade de voar. Tem a ver com a nossa possibilidade, que é criada pelos nossos fatores externos em casa. Depois a avaliação é avaliar cada um dos 8 trigramas, por assim dizer, chama-se as 8 áreas da casa, o que é que ela traz. Todas as casas, todos os espaços, sem exceção, têm 4 energias negativas e 4 energias positivas. A energia positiva já lá está, muitas vezes altamente limitada, até pela própria pessoa sem saber porque é que a limitou. Mas o grande trabalho é, de facto, a energia dissonante. Eu não gosto de usar a palavra negativa porque tem assim uma conotação um bocado estranha. Uhum. Eu não uso o Feng Shui de uma forma dogmática. Isto é todo um processo de assimilação. Eu faço projetos em que o Feng Shui é implementado na totalidade, mas mesmo essas pessoas têm trabalhos a fazer, não existe vidas perfeitas. Enquanto estamos cá, estamos a trabalhar na nossa própria correção. Lá está, a 4ª forma de evolução do ser dentro dos pressupostos do Feng Shui é, de facto, portanto, a educação, o que é que vamos fazer por nós e o que é que fazemos, e sim, o 5º, pela humanidade no geral. Tudo isto é manifestação da energia. No fundo, avaliando estas questões todas, podemos ter uma pessoa com uma vida financeira absolutamente fantástica, mas depois tem um vazio interior naquilo que é a sua realização pessoal, a sua vida emocional. Portanto, tudo isto está de uma forma projetada no que é a sua casa. Está lá mesmo. Tenho um monte de exemplos. Práticos, por exemplo, mulheres que têm carreiras fantásticas, mas que depois não percebem porque é que não se materializa ou não se realizam dentro das suas próprias relações, porque é que não têm uma boa relação com os filhos. E quando eu vou avaliar, eu vejo que, quando vou ao espaço, ou aos escritórios, ou às casas, e quando falo mulheres, os homens é exatamente igual. Uhum. Quando vamos lá, vemos que aquilo está vazio, não tem nada. A projeção daquele espaço que corresponde àquela área da família está vazia, não tem nada. Mas vazia em que sentido? Não vazia. Tem móveis? Ou não existe dentro da própria casa, porque tem que ser recriado. Há espaços dentro de algumas casas que não existe.
Eu conheço muitas casas que as pessoas acham que vão construir família, conheço prédios inteiros que depois tive, pronto, a curiosidade de ir avaliar, que naquela fileira não existe famílias constituídas. Famílias, estou a falar de descendência, portanto, não a família que nós herdamos, isso é outra questão, mas não construímos nada para além da família que trazíamos. Portanto, e vamos construir uma árvore a seguir. Portanto, a árvore tem que crescer, é considerada o crescimento da árvore. Este ponto vibracional tem a ver também com a relação interna e externa da pessoa, como é que manifesta a sua relação com o outro. O outro, estamos a falar aqui no caso específico da constituição de uma família através de um relacionamento. Portanto, são coisas muito interessantes. E há algumas assim alterações que tu possas referir? Há bastantes assim, alterações que se vão colocando. Sim, mas que tu possas assim referir como assim, importantes? Importante, por exemplo, quando nós vamos avaliar, por exemplo, um este de uma casa, e esse este ou está dentro de uma casa de banho, porque há pormenores bastante importantes, eu não queria ser um bocadinho vaga do Feng Shui, não é só uma coisa, são no mínimo 3 que estão correlacionadas, é um triângulo, chama-se Os Segredos dentro do Bagua, e tem que se perceber como é que, se por acaso, bem, vou usar este exemplo que eu acho extraordinário, que é uma pessoa uma mulher quer muito casar, é um grande objetivo dela. E, portanto, como quer muito casar, vai fazer, hipoteticamente, um trabalho nesse sentido. Ou não, hipoteticamente, pede uma consultoria, não percebo porque é que não consigo fazer um casamento, e eu chego lá e o casamento está dentro da casa de banho. A casa de banho... Como é que tu identificas que o casamento está na casa de banho? Porque nós fazemos uma avaliação da própria planta da casa, e a própria planta traça este espectro. Sim. Aqui chama-se o Bagua. Aqui vamos pegar num Bagua que tem todas as direções, norte, noroeste, nordeste, sudeste, este, todas elas estão lá, são 8 metades da laranja, e o centro, portanto este Bagua é constituído por 9 trigramas. O centro, há consultores que aplicam, há consultores que não aplicam, depende da escola que esse consultor aplica, e eu normalmente tenho sempre em atenção o centro da casa, porque eu acho fundamental a avaliação do centro. O centro significa muito o coração da energia da pessoa, como é que está o coração dos habitantes. Para mim, tenho isso em atenção. De facto, há consultores que não têm isso em atenção. E se tiver, isto é o grande Tai Chi, a avaliação da propriedade no global, se tivermos uma casa de banho, pronto, tem que estar, por exemplo, a vibração do sudoeste, que corresponde ao casamento e que influencia principalmente as mulheres da família, as mulheres que vivem nessa casa, vamos tentar uma técnica que eu aplico, que se chama trabalhar no pequeno Tai Chi, que é, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, uma pessoa que se divorciou e volta para a casa dos pais, mas de facto aquilo não pretende que aquilo aconteça. E eu chego ao pequeno Tai Chi da casa, que é o quarto onde ela está a mais, e se tiver a liberdade de poder fazer isto na sala, que é onde tenho a energia mais yang, e a energia mais yang faz com que isto se materialize muito mais rápido, chego lá e potencializo o sudoeste da casa. Se as pessoas partilhamos a casa com amigos ou com os pais e não é permitido tal coisa, então eu vou dentro do quarto desta pessoa e vou potencializar o sudoeste no pequeno Tai Chi da casa. E qual é o resultado? Pois o resultado depende do estado de espírito da pessoa também. Okay. Eu disse que a terceira área de intervenção era de facto o Feng Shui, porque uma coisa que eu não aplico é interferir no livre-arbítrio do outro. Há técnicas de Feng Shui que interferem no livre-arbítrio do outro. E eu não aplico essas técnicas. Conheço-as, inevitavelmente, porque elas são abordadas, em formações académicas que eu fiz no Oriente também, são abordadas, e eu não aplico. Se a pessoa as quiser aplicar, é
uma consequência ou um benefício dela. E eu não aplico. Alexandra, muito grata, em Obrigada meu nome e em Obrigada nome de eu. toda a equipa de Mindália. Falamos então sobre Feng Shui. Queres dizer alguma coisa? Quero dizer que Feng Shui é, de facto, se olharmos à nossa volta, temos à nossa volta o resultado daquilo que nos falha na vida. E a parte mais importante é o manifesto na nossa casa, que é o sítio que supostamente deveríamos permanecer de vez em quando com mais consciência. Lá está tudo representado. Obrigada mais Obrigada uma eu. vez. Obrigada. Não se esqueça de nos acompanhar nas nossas entrevistas, nas nossas conferências. Até já. Obrigada.